Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. Muito bom nosso podcast Ligado na Verdade com você mais uma vez. É uma alegria, um prazer. Eu sou o João Lucas Barroso. Como é bom a gente aprender sobre a verdade da palavra de Deus, aprender dentro do que o cânon nos ensina. Exatamente. Que nome diferente, né, Flávio? Cânon. Flávio, olha. Flávio é realmente muito diferente pra mim. Que nome diferente, né, Inácio? Assim, algumas pessoas talvez não estejam habituadas a esse nome, né? Mas isso se refere, na verdade, a... Eu vou dar a palestra aqui. O cânon era utilizado, é uma tradução de vara de medir, né? Algo que você usa como uma regra. Vem do grego, enfim. E aí é algo que você tem como parâmetro ali. E aí, por isso que as escrituras têm esse chamado cânon das escrituras, ou a vara de medir que mede ali as escrituras ali. O que é correto, o que é essa doutrina? Eu não sabia disso aí. É isso mesmo, pastor William Ximenes, que está conosco mais uma vez aqui no nosso podcast. Prazer recebê-lo. Foi mais profundo ainda na etimologia, hein? Então... Nossa, é estudioso, rapaz. Mas aqueles livros, de uma forma bem simples, seriam os livros que nós consideramos de inspiração divina, que nós consideramos a palavra de Deus. Então, são livros que nós acreditamos que eles são livros que podem ser aceitos e nós podemos confiar cegamente nesses livros porque eles são inspirados pelo próprio Deus. E aí é o que não acontece com outros livros. Qualquer outro livro humano vai ter erro, vai ter defeitos, vai ter ideias que podem ficar ultrapassadas, mas isso não se aplica com a Bíblia. Isso não se aplica aos livros do cânon. Então seria essa a ideia. E eu quero saber disso direitinho aqui no nosso podcast. Primeiramente, eu quero pedir que o pastor se apresente aí, diga onde está, qual a igreja que congrega, né, ou pastoreia, apresente sua família. Em poucas palavras, para a gente recordar quem é o pastor William Ximenes. Ele já esteve com a gente aqui, né? Sou William Ximenes, sou pastor, plantador de igreja no Piauí. Planto uma igreja em Bocaina, uma das cidades mais católicas do Brasil, uma das cidades menos evangelizadas do Brasil. Tem um projeto de plantação lá, tem um projeto em escolas também. E sou criador de conteúdos também na internet, tem um canal no YouTube Teologia Ilustrada. Acho que está com mais de 70 mil, mais de 80 mil, não estou mais lembrando. Que tem algo. Graças a Deus. Graças a Deus, então. Vai lá no YouTube depois do nosso mais podcast. Mais de 70 mil. Tá chegando nos 80, Olha é aí, isso. Vamos Vamos espalhar. Se inscreva lá no canal né? Teologia Ilustrada, muito conhecimento bíblico, vale a pena. Inclusive, o tema de hoje, né, foi baseado, né, em um dos vídeos do pastor William Ximenes, justamente sobre o cânon bíblico. Pastor, o que é o cânon? Você já falou um pouquinho mais pra gente. Agora vamos entrar no assunto. Vamos entrar de vez no assunto, né, de cara. Quais são os livros que a gente deve olhar e deve dizer o seguinte desse livro? Esse livro, ele realmente foi inspirado por Deus, é um livro inerrante, ou seja, é um livro sem erro, é um livro que nós devemos confiar cegamente. Como é que se faz para saber quais livros? Porque basta você pegar a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica, e aí você já vai perceber uma diferença de quantidade de livros. A Bíblia Católica vai ter 7 livros a mais. Ou seja, a coisa já não está mais igual. Tem uma diferença aí. Então, quem está certo? Os evangélicos com seus 66 livros, os católicos com seus 73. Como é que se faz para dizer que um livro ele faz parte do cânon? Ou seja, como é que se faz para dizer que um livro ele realmente é inspirado por Deus e que nós devemos confiar cegamente nesse livro e que esse livro é inerrante, está nesse livro deve ditar como nós vivemos nossas vidas? Então, esse é um ponto importante. E aí, onde começa a diferença entre católicos e evangélicos. Porque os católicos eles vão imaginar da seguinte forma: os livros, eles recebem a autoridade, o cânon ele é definido e ele é escolhido pela Igreja Católica. A Igreja Católica é quem dá a autoridade aos livros que fazem parte da Bíblia. Então, a autoridade é dada por ela. Já nós, evangélicos, vamos ver que os livros eles têm que ter autoridade inerente. O que é inerente? É que vem deles mesmos. Então, não depende de, por exemplo, a instituição A ou B diz, olha, esse livro está certo ou esse livro está errado.
independentemente do que ela diga ou deixe de dizer, qualquer instituição que seja, ou qualquer pessoa que seja, o que importa é o que o texto diz. Se aquele texto foi inspirado por Deus ou não foi. E aí vem outra questão. Então, como é que a gente faz para saber que um texto foi inspirado por Deus ou não foi? O que vai definir para a gente pegar um livro e dizer, o livro de João deve estar na Bíblia porque foi inspirado por Deus? Mas como é que a gente sabe? A gente acredita que a Bíblia foi escrita por diferentes homens, mas que no final das contas, em última instância, ela tem apenas um autor, que é Deus. Então, se Deus ele é o autor da Bíblia, e Deus ele é perfeito, na Bíblia não pode haver erros ou contradições. Logo, os livros que fazem parte da Bíblia, eles devem concordar, cada livro deve concordar com o que está em outros livros. Então, o livro da Bíblia não pode dizer uma coisa e ver outro livro e dizer outra coisa. Não. Todos os livros da Bíblia devem carregar as mesmas ideias. E a autoridade dos apóstolos. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, vamos dividir aqui em duas partes. No Novo Testamento, nós temos tanto a inspiração divina, como também a autoridade dos apóstolos para dizer que um livro deve fazer parte da Bíblia. Então vamos. Boa parte do livro do Novo Testamento foram escritos por apóstolos. Fica simples, né? Nós vamos ter as cartas de Paulo, foram todas escritas, e nós sabemos que Paulo foi o autor delas. Aí nós temos alguns evangelhos, aí nós temos vários livros, e todos esses livros escritos por apóstolos. No entanto, existem 5 livros que não foram escritos por apóstolos. E aí quais são esses livros? Nós temos o livro de Marcos, que não era apóstolo. Nós temos o livro de Lucas, que também ele não era um apóstolo. Nós temos o livro de Judas, que também não era um apóstolo. Nós temos o livro de Hebreus, que também nós não sabemos nem quem é o autor. Então, como é que se faz para saber se esses livros devem fazer parte da Bíblia, devem estar na Bíblia? Como é que a gente julga isso? Então, nós vamos saber da seguinte forma. Por exemplo, Marcos, ele tinha relação com Pedro. Então, por mais que não tenha sido escrito por um apóstolo, foi ali foi Pedro que auxiliou Marcos. Logo, esse livro é aceito. Lucas e Atos são um livro só, ok? Então, foi dividido em 2 partes, mas todos foram escritos por Lucas. Lucas tinha proximidade com Paulo. Então, esse livro recebeu essa chancela do apóstolo Paulo. Ok, Judas era irmão de Jesus e irmão de Tiago. Então, esse livro foi facilmente aceito pela igreja. Mas sobra um 5º livro, que é o livro de Hebreus. Quem foi o autor de Hebreus? A gente não sabe. Aí um diz que é Paulo, outro diz até mesmo que, se eu não me engano, é Lídia ou Priscila. Dão vários autores do livro de Hebreus. Mas por que esse livro foi aceito? Quando você lê o livro de Hebreus, você vê o quê? Que aquele livro é de inspiração divina, porque o que está naquele livro concorda com o resto da Bíblia. Portanto, esse livro foi inspirado por Deus também. Então, todos os livros do Novo Testamento vão ter esses 2 fatores. Nós vamos ver essa questão tanto da inspiração divina, de concordar com os outros livros, como também da questão dos apóstolos. Ok. Então, os apóstolos eram homens que tinham autoridade escriturística. Eles podiam escrever palavras da Bíblia, escrever palavras de Deus. E uma curiosidade interessante é que no ano 367 d.C., a 39ª carta pascal de Atanásio já continha uma lista exata dos 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. Então, já é uma lista bem antiga, pouco ali depois da morte de Jesus, já se tinha uma lista de livros. E os livros do Novo Testamento são livros que foram escritos antes de 100 anos depois de Jesus. Então, todos os livros que foram escritos depois já são eliminados. Ok, agora o nosso problema vai para o Antigo Testamento. É no Antigo Testamento que a Bíblia Católica tem os 7 livros a mais na Bíblia Protestante. Então, como é que a gente faz para saber quem é que está certo nessa história? Quando nós vamos para o Taná, que se escreve Tanakh, mas se pronuncia Taná, a Bíblia dos judeus, eles têm os mesmos livros do Antigo Testamento que o nosso. Então, já começamos por aí. Os judeus utilizam os mesmos livros do Antigo Testamento que os evangelhos, com a diferença apenas da sequência, da forma como eles dividem, mas são os mesmos livros. É interessante observar, né? Então, eles usavam, nesse tempo, exatamente os mesmos livros do Antigo Testamento que nós, evangélicos, usamos. Já é um ponto, assim, bem forte a observar, né? Isso. Eles utilizam os mesmos livros que a gente utiliza. São exatamente os mesmos, muda no máximo a sequência dos livros, mas são os mesmos livros. Já os católicos, eles vêm e acrescentam esses 7 livros a mais. Então, como é que nós vamos saber para saber agora quem está correto? Já temos um ponto aí
que é os judeus utilizarem o Taná idêntico ao nosso. Qual seria outro ponto importante? Nós vamos ver que no Novo Testamento há 295 citações do Antigo Testamento. Os apóstolos citam várias vezes o Antigo Testamento. Ok. E dessas 295 vezes, nenhuma delas se refere a livros apócrifos, que são os livros deuterocanônicos, como são chamados pelos católicos. Então aí você vê que é outro ponto também muito interessante se observar. Por que os autores do Novo Testamento não citam livros deuterocanônicos? Porque os livros deuterocanônicos, eles são escritos depois de 450 a.C. Eles fazem parte justamente desse período que o Flávio Joséfo fala que não eram mais aceitos esses livros. Então temos mais esse ponto, não ser citado pelos apóstolos. Eles tentam encontrar umas citações que os apóstolos fizeram a esses livros, mas é tão difícil de você acreditar, porque elas são muito indiretas, não tem como. As citações dos apóstolos sempre se referem aos 39 livros que nós já utilizamos na nossa Bíblia. Ok, então temos já 2 pontos aí. A ausência de citação no Novo Testamento desses livros apócrifos e também a ausência de crença dos próprios judeus que não acreditam nesses livros. Qual é outro problema? Esses livros eles vão entrar em contradição com a palavra de Deus. Porque vamos lá, Deus ele não se contradiz. Então vamos para um exemplo bem simples aqui de Tobias 12:9. Olha o que ele diz. Porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Então peraí, então a esmola ela livra da morte? Não seria Jesus? Porque aí quando nós vamos para Efésios vai dizer que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Então se a pessoa ela der esmolas e ela conseguir a vida eterna por meio disso, não é mais necessário Jesus. Jesus não precisaria ter vindo à Terra. Você poderia fazer apenas boas obras e se salvaria. É evidente que nós temos que dar esmolas, temos que ajudar o nosso próximo, porque a fé sem obras é morta. Mas, no entanto, não são as obras que nos salvam. E aí nós vamos para outro livro também, 2 Macabeus, no final do livro ele diz, olha, finalizarei aqui minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Então, você lê um livro... imagina, você... O cara meio que reconhece que talvez tenha cometido um erro, né? Tentei fazer o meu melhor, mas talvez não consegui. Pode não estar totalmente bom, né? Lembra aquele trabalho de escola, né? Fim por fim, feito por mim. Ficou mais ou menos aqui, tá tudo bem. E aí o problema é que ele realmente tá certo. Foram encontrados alguns erros históricos do livro de Macabeus. Realmente não foi uma narrativa lá das melhores. Então como é que você vai considerar um livro, esse livro inspirado por Deus, esse livro inerrante, se o próprio autor do livro não tem coragem, ele mesmo não acredita muito bem na sua obra? Então nós vamos encontrar esse outro problema, esses erros históricos e geográficos. Então não tem como você acreditar num livro que o próprio autor não acredita nesse livro. Muito bem, pastor William. Diante de tantos conhecimentos que podemos somar, né, à nossa caminhada cristã, como eu posso aplicar, né, tudo isso no meu dia a dia? Sabendo disso, como eu posso aplicar na minha vida? Imagino que deve ser muito difícil, e às vezes nós temos isso também em nossas vidas. Você ter uma fé baseada e uma fé que você tem dúvidas. A dúvida, ela atrapalha a fé. Então, nós temos essa convicção de que esses livros, eles são livros da palavra de Deus, que foram realmente escritos por homens, inspirados por Deus, e o que está relatado lá é realmente a verdade, e isso traz mais convicção para a nossa fé, para que nós possamos viver uma fé mais autêntica. Se você tem alguma dúvida de que se esse ou aquele livro está certo, se há erros dentro da Bíblia, tudo isso começa a minar a fé e começa a nos gerar dúvidas. Então isso nos traz muito mais convicção na nossa fé. Porque a fé ela não deve ser baseada apenas em crer, mas a nossa fé ela também é baseada na realidade. Nós sabemos que o que nós cremos é real. Não é apenas algo que nós imaginamos na nossa cabeça e inventamos, mas é algo que realmente existe no mundo real. E o que existe? Deus ele realmente é o autor da Bíblia, e esse livro que nós temos em nossas mãos, a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, e nós temos tudo o que o Senhor queria que nós tivéssemos, hoje nós temos acesso, e nós devemos ser gratos a Deus por isso. Muito bem, pastor William, foi um prazer tê-lo novamente conosco aqui no nosso podcast, que Deus possa abençoar a sua vida. Como é bom, né, Amém. Conhecer mais sobre o cânon, a verdade, né, por isso que estamos aqui ligados na verdade. Pastor, muito obrigado por participar. Amém. O prazer foi meu. Deus abençoe. Valeu, Inácio. Valeu. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.